Bem, amigos, amigas, irmãos e irmãs, estou aqui para a terceira parte. É a mesma continuação, né? Na realidade, eu estou até com a mesma roupa, no mesmo ambiente, na mesma localidade. É só para cortar, né? Porque um ficou 10 minutos e pouco, outro quase 12 minutos, ou foi 12 minutos, por aí. Mas só para não ficar muito extenso também, os irmãos, né? Às vezes querem ouvir tudo. Mas vamos lá. Essa aqui é uma terceira parte, não é? Uma terceira parte. Acredito que vai ter mais partes sobre esse assunto, porque eu disse aos amados irmãos no primeiro vídeo que tem textos da palavra de Deus. Tem alguns estudos que eu fiz meditando na palavra de Deus, que estão inscritos, acredito que está em algumas outras bíblias, porque eu tenho algumas bíblias de estudos, bíblias. E eu vou procurar depois para também falar com os amados irmãos. Mas aqui eu quero só resumir, né, nessa terceira parte, dizendo assim: Jesus disse de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Muito mais importante do que a luz do dia e da noite. E a luz que fornece a vida eterna a todos os que creem nele. Aqueles que não creem nele serão condenados às trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui já é outra parte de estudos que podemos, também um dia, quem sabe, se Deus assim permitir, a gente falar, Mateus capítulo 8, versículo 12, né? Falamos de outro... dialogamos em outros textos da palavra de Deus. Mas é isso aí, amados. Temos lá a primeira, né? Como eu falei, que Deus ele pode ter sim criado no terceiro versículo, ter nomeado depois lá do 14 em diante. Tem que Deus é a própria luz, como diz lá em Apocalipse. Ele pode ter concedido a luz, que é uma linha que eu me encontro. E não é afirmativo, mas é um pensamento meu. Eu creio dessa forma. Creio e penso, não afirmo. E ali o terceiro também, né, que eu falei que ao nascer, antes de nascer o sol já está um pouco claro, pode ter acontecido também lá na criação. Deus o sabe. E também poderemos saber um dia, como eu tinha falado no vídeo anterior, no segundo. Quando eu digo assim, que a gente pode sim perguntar a ele um dia, por que não? A gente, pela misericórdia, chega lá. A gente tem que lutar para isso, chegar lá, porque não é fácil para ninguém. Ninguém é merecedor, na realidade. Mas a gente sim pode chegar um dia lá, pela misericórdia de Deus, e perguntar a ele sim, por que não? Ele dá a gente a liberdade, né? A gente pergunta a ele: Deus, como foi, tal coisa. E eu acredito dessa forma e creio sim, que a gente pode um dia perguntar a ele. Não é verdade? Então é isso aí, amados. É isso aí. Eu só queria... tem uma parte aqui interessante dessa Bíblia NVI, que diz assim, que é a Bíblia também de estudos, né? Diz assim, no terceiro versículo aqui do estudozinho, que diz assim: disse Deus simplesmente ao falar, Deus trouxe todas as coisas à existência. Aí tem lá as referências, né? Salmo 33, 6 e o 9, 148 e o versículo 5, Hebreus 11, 3. Aí haja luz, a primeira palavra criadora de Deus fez nascer a luz em meio às trevas primitivas. A luz é necessária para tornar visíveis as obras criadoras de Deus e para possibilitar a vida no Antigo Testamento. Também simboliza a vida e a bênção e etc. E aqui tem muitas referências bíblicas. Se a gente for falar aqui, o vídeo vai ficar muito mais grande ainda de novo. Mas é isso aí, amados. É isso aí. A gente cada vez mais aprende com a palavra de Deus. Cada vez mais a gente aprende lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como disse, ela é uma fonte. Ela é uma fonte que não para. Ela é só jorra. Se você pegar um livro da palavra de Deus, um versículo, um texto, e você meditar ali, eu vou dizer uma base de 5 horas de relógio, em apenas um versículo só, eu acredito que se for na humildade de aprender com Deus, na humildade de aprender com o Espírito Santo, com Jesus, e se for a ler naquele interesse mesmo, na vontade mesmo, e eu creio e acredito que Deus te dará, me dará revelações da sua parte, né? Inspirações e as demais coisas. Mas é aqui, mas aqui estou encerrando a terceira parte. Se fôssemos falar mais e mais ainda, acredito que o tempo se estenderia mais, porque quando tratamos da palavra de Deus, há muitos assuntos, muitos mesmo.
E se fôssemos aqui falar, passaríamos muito mais tempo ainda. Mas vamos deixar para uma quarta parte sobre este assunto ainda. Acredito ainda que haverá outras partes ainda daqueles outros textos que eu falei, né? João 3,16, de outros versículos anteriores, para quem viu, de Salmos 23 ali. Eu nem trouxe nem a segunda parte dos Salmos, se não me falha a memória, acredito que eu nem trouxe. Mas estaremos depois dialogando sim da palavra de Deus mais e mais, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Continue orando pelo irmão Cleves. Eu preciso e necessito pela minha família. E também estaremos orando por vocês também. Deus abençoe em nome de Jesus. E obrigado.